Pessoal, bom dia! Mais um episódio do Excenter Pod. Hoje com o seu Acácio Franco para falar para a gente sobre criação de cavalo árabe. Bom, a nossa redação aqui interna, ela falou para mim, eu tenho que falar, se inscreva no canal, curta o vídeo se você gostar, ative o sininho e os 3C, curta, comente e compartilhe para você receber mais conteúdo, é isso? Pronto. Estou começando a aprender a linguagem de podcast. Pessoal, quando a gente falou de fazer o podcast, todo mundo imaginava que eu ia falar só a área técnica, né? Porque eu sou veterinário de formação, apesar de criar um pouco, mas eu sou veterinário. Então todo mundo achou que eu ia falar de assuntos técnicos, mas não. O podcast ele tem outros intuitos. Trazer para vocês todo tipo de informação da cadeia do cavalo. E hoje, né, a gente vai começar o primeiro a falar de criação, né? O seu Acácio está aqui, gentilmente, muito obrigado por ter aceito. Obrigado, tá aqui. E ele vai contar uma história para a gente sobre a trajetória dele. Quem é o seu Acácio, como é que ele chegou onde ele chegou. Eu não sei se ele vai falar, então eu vou falar, caso ele não fale. Ele passou a vida num ara chamado Aras Meia Lua. E o Aras Meia Lua, pessoal, para quem não sabe, foi por muitos e muitos anos considerado o melhor Aras do mundo. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo. Tá certo ou errado? Tá certo. Então, beleza. Seu Acácio, o senhor então com a palavra. Fala um pouquinho do Meia Lua, vamos falar. Então, vamos começar falando como formou o Aras Meia Lua. Dona Helenita, ela era desde criança, desde a época de escola, que ela tirava férias, ela ia para a fazenda do pai em Ribeirão Preto, e lá ela passava, ela fugia de casa da mãe, da babá, ela fugia para as cocheiras para ficar junto com os funcionários, com os carroceiros da roça, que era fazenda de café na época, né? Depois virou usina de açúcar, e o pessoal ia procurar ela onde ela estava na cocheira lá, olhando os cavalos, né? Então a mãe tinha uma preocupação muito grande com isso e tal, mas ela vivia em São Paulo, ela tinha que estudar e tal, e ela é uma paulistana do centro, Ouro, né, de família de origem portuguesa, e o pai dela, Perroado. Maria Helena Ribeiro Pinto Melo Filha. Ela era Lenita Perroá porque ela foi casada com Olivier Perroá, que até hoje cineasta, tá, uma grande pessoa, que foi casada com ela por um bom período, e moraram muito tempo no exterior e tal, mas a dona Lenita foi uma da época dos anos 40 para 50, foi a única pessoa a fazer Politécnico em São Paulo. Ela se formou em engenheira eletricista, sempre eu brincava com ela, né? Mas uma pessoa de uma capacidade enorme em tudo que ela fazia, e ela chegou a ser funcionária da Volkswagen no Brasil. E ela se formou em fotografia, em cinema e tal. E quando ela fez os 18 anos, ela pegou um navio e foi morar no Japão, sozinha, sem ninguém. Essa era a dona Lenita. E ela veio do Japão, conheceu o Olivier fazendo artes marciais, ela fez artes marciais também e tal. Mas sempre ela tinha um sonho em voltar para o cavalo. Aí voltando para o Brasil, o sonho dela era ter cavalo, fazer um criatório e tal. Mas ela tinha que trabalhar, ela tinha que ganhar dinheiro, né? Em alguma coisa. Então ela não queria ser dependente da família. E nunca foi. E ela foi trabalhar com cinema, em fotografia. Então foi a primeira fotógrafa da cidade de São Paulo, da época única, era a Lenita Perroá. Fotografou as grandes modelos da cidade de São Paulo, como Vera Fischer, Eva Vilma. Bom, na época, a Sônia Braga, esse pessoal todo aí. E ela formou uma companhia de cinema, onde ela comprou uma propriedade enorme, ali na Faria Lima, exatamente na Praça Buritama, nos Jardins, e formou um estúdio.
E ali ela fez uma companhia de cinema, onde ela produziu e dirigiu alguns filmes, né? E junto com fotografia. Mas o sonho dela era cavalos. E a dona Lenita, ela foi muito ela, né? Era muito prepotente, as coisas dela tinham que ser como ela queria e do jeito dela. Inclusive tem tem um documentário agora que foi feito, que até eu participei nesse documentário pelo Laço Castro, que inclusive quando ela foi fotografar a Vera Fischer, que era Miss, né, mundial, né, no universo, e a Vera falou, eu quero ser fotografado desse jeito. Ela falou, não, eu vou te produzir primeiro, depois você vai ser fotografado. Então isso vai refletir depois lá na criação do cavalo, do jeito que ela queria fazer. Ela era perfeccionista. Perfeccionista, a dona Lenita, ela era única, ela era gótica, era mística, né? Então tinha que ser como ela queria daquele jeito. Ela pegou uma peruca e botou em cima da Vera Fischer. A Vera Fischer falou, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu sou a Vera Fischer, né? Ela falou, não, quem vai fotografar você sou eu. Então você fica aí, depois você vê o resultado. Ela pôs uma peruca na Vera Fischer, fotografou, e a Vera Fischer amou. Falou, meu Deus, eu nunca imaginei um negócio desse, a produção que você fez em mim, entendeu? E assim foi a dona Lenita com a criação do cavalo árabe. Na época, eu sempre trabalhei, eu sou de família europeia, o meu avô veio da Bélgica, é um dos fundadores da cidade de Ilhota, Santa Catarina, mas eu perdi minha mãe com 7 anos. Isso não é barriga verde? Sou barriga verde. E aí eu fui meio criado no mundo, onde eu parei na casa do pai da dona Lenita, que tinha uma usina de açúcar em Joinville, Santa Catarina, e fui trabalhar para ele lá com 12 anos. Bom, e eles gostavam muito de mim e tal, e lá eu conheci a dona Lenita. Ela falou, puxa vida, eu gostei de você, você não quer ir trabalhar para mim? Eu peço para o meu pai transfere você para mim. Eu gostaria muito de ter cavalos, eu preciso de uma pessoa igual a você para tomar conta dos cavalos. O que você acha? Como a minha família, né, que eram os meus tios, meus avós, eles tinham cavalo, né, que era de carroça, né, cavalo para corrida, final de semana, tinha muito em Santa Catarina. Eu falei, né? Ela falou, vamos começar, você vai trabalhar comigo, né, um pouco em São Paulo, né, me ajuda no cinema lá que eu estou fazendo, nos filmes e tal, e assim a gente vai começar uma criação de cavalo. Ela comprou um sítio em Joinville, que até ela ganhou do pai dela, esse sítio chamado Sítio Palmeiras. Em Santa Catarina? Em Joinville. E lá, na época, porque na época do cinema, o Olivier Perrois separou dela. E ela então casou com o Beto Russo, né, que é o outro ator aí e tal. E ele gostava de cavalo crioulo. Então começou com um cavalo crioulo, mas ela não gostava do cavalo crioulo. Deu um monte de coisa do cavalo crioulo, ela gostava de cavalo machador, né? E eu fiquei cuidando desse sítio lá, não cuidando do sítio, eu trabalhava na usina de açúcar, né? A minha formação é agrícola, né? E então, mas com o meu tempo de folga, eu ia tomar conta desses cavalos. E ela falou, nós vamos para São Paulo. Aí ela comprou um sítio aqui em Itu, chamado Sítio Sete Quedas, que hoje é um aras de cavalo, puro sangue inglês, o senhor deve reconhecer, que originou então o aras meia-lua, né, o sufixo meia-lua. Por que os nomes? O meia-lua? Então, porque ela era mística, né? Ela era gótica, então ela foi buscar isso no universo. Era o universo dela, seria a meia-lua, né? E por incrível que pareça, é uma meia-lua minguante. Se você olhar a meia-lua dela, não é uma crescente. No logo, né? No logo é uma minguante, né? Mas ela era assim, ela era da escuridão, ela era do escuro, ela ia surgir. Tudo que ela fazia, tudo que ela fez foi sucesso. Então tudo que ela fazia tinha que surgir, né? Então a lua minguante seria que ia surgir uma grande coisa ali dentro.
E ela chegou para mim e falou, bom, vamos fazer, você me ajuda, você fica comigo fazendo isso? Eu falei, vamos. Nós tínhamos lá, ela comprou 10 alqueires, no seu Estevão Napolitano, que hoje é o condomínio Santa Filomena, né, lá no Itaí, ali em Salto, que é Itu, né, divisa. Fomos no Aras Fortaleza, do Dr. Elísio Farias, em 74, e compramos 2 éguas manga larga machador. Nossa, eu não sabia que o Sr. Luiz criou machador também. Depois que ele entrou no Aras. E ele tinha uma O da melhor. genro dele ficou no machador. O que tinha de melhor de manga larga machador no Brasil era do Dr. Luiz Faria na época, né? E ele é parente do seu Bolivar de Andrade, que foi o fundador da Associação do Cavalo Manga Larga Machador de Minas Gerais, né? Que a fazenda dele era a Fazenda Campo Grande em Oliveira, né? Aonde nós fomos lá e compramos um cavalo do seu Bolivar de Andrade, que é o Márcio Leite, né? Que depois deu sucessão ao seu Bolivar, depois do falecimento dele, chamado Moderno de Passatempo. Com essas 2 éguas, por incrível que pareça, Coca-Cola, nós chegamos com essas 2 éguas no sítio, era uma caminhonete F100, né, com trailer. Descarreguei as 2 éguas tal, e olhamos, falamos, puxa, ele falou que o nome, uma era Tarde e a outra era Fragata. Puxa, de quem é que é a Fragata, quem é que é a Tarde? Eram 2 éguas castanhas, totalmente diferentes, totalmente. Não tinha semelhança nenhuma essas 2 éguas, mas quem é a Tarde, quem é a Fragata? Puxa vida, nós esquecemos, né? E naquela época, doutor Pacola, quando eu estava carregando essas 2 éguas, ele estava lá, ele falou, em 74, falou, um momentinho, você vai comprar uma vacina chamada Riniobenilmonite e você vai aplicar nessas éguas daqui 90 dias. Puxa, eu falei, vacina em cavalo, imagina, esse homem é médico, né? Médico é assim mesmo. Então, a dona Anitta falou a mesma coisa. Ela falou, imagina, né? Doutora Luiz e tal. Depois nós aprendemos, né? Bom, era totalmente diferente. Então, para o senhor ver, como nós não sabíamos, nem eu nem ela, não sabíamos nada de cavalo, nem de raça e nem de animal, absolutamente. Então, com isso, nós começamos a aprender a criar cavalo. E em seguida, fomos em Caxambu, compramos o Caxambu Ion, do Márcio Leite, né? Que a gente vê até hoje e tal, que hoje o Dr. Paulo Guilherme, que o Aras Conforto, tem uma origem muito grande dentro do Márcio Leite também, né? E ali começamos. Mas na época teve um problema de família, uma empresa e tal, e a dona Helenita ficou sem dinheiro. Então nós, para sobreviver, nós tínhamos que pedir dinheiro para o pai dela, porque nós não tínhamos dinheiro. Mas eu sabia fazer tudo, eu era técnico agrícola, eu era motorista de caminhão, eu era operador de motosserra, então tudo que precisava fazer eu fazia e não pegava terceirização, né? As construções, né? Eu mesmo fazia, eu amava essas coisas e comecei a aprender com os cavalos. Mas na época nós tínhamos muito curso de equinocultura, com técnicos de nutrição, né? Veterinária não tinha, né? Nosso primeiro veterinário do Aras foi o Dr. Roberto Vicente Lopes, né? O Rubião, né? Foi formado em Botucatu, e eu mesmo, a mãe dele tinha um restaurante em frente à universidade ali, né? Essa era a mãe do Dr. Roberto Vicente Lopes, esse era o nosso primeiro veterinário. E o nosso segundo veterinário, que já era em reprodução, era o Dr. Papa. E eu aprendi muito com ele, né? Eles se formaram até juntos, os dois, na UNESP lá. E o Dr. Papa veio fazer então uma primeira coleta de sêmen no Aras, naquela época. Bom, o Aras teve que fechar o Aras, né? Para fazer uma coleta de sêmen. Hoje é a coisa mais simples do mundo, né? Porque o Dr. Papa ia lá, ia fazer uma coleta de sêmen, ia fazer um teste para congelamento e tudo. Tudo isso ainda era um marchador, nós não chegamos no ar. Manga larga marchador. Então, por nós não ter dinheiro, o que é que nós fazíamos? Na sexta-feira, eu e ela pegávamos do caminhão e saía em Minas Gerais.
saía em Poços de Caldas, entrava em Machado, Três Corações, Cambuquira, São Lourenço, Caxambu, Cruzilha, Matias Barbosa, Juiz de Fora, Matias Barbosa, Vassoura, saí na Dutra e vim embora com o caminhão cheio de égua para registrar no livro aberto, para fazer uma criação. Porque qual era o sonho da dona Lenita? A dona Lenita, ela queria fazer um cavalo manga larga machador de 1,60 m de altura, com uma cabeça reta, quase que côncava, com a narina bem aberta, com as orelhas pequenas, bem tesouradas e bem direcionadas, com um pescoço piramidal quase que com shape, com um dorso longo curto, com a garupa bem grande e bem machador, que seria um cavalo manga larga machador para vocês se bacanear no final de semana, porque isso seria uma grande coisa para o cavalo, era você ter ele para usar esse cavalo. Então a ideia dela era para você usar esse cavalo, mas um cavalo bonito, aonde você passasse assim, falava assim: puxa vida, que cavalo lindo esse cavalo. Não como assim, ela queria escutar isso aí. Como esse cavaleiro monta bem. Não, olha que cavalo lindo, aquela orelha bem tesourada, com movimento lateral rápido, com a caixa de olho aberto, um cavalo de 1,60 m. O moderno tinha o moderno de passatempo, tinha 1,57 m. Nós fomos em Três Corações, eu e ela, porque ela andava de caminhão comigo. Quando eu saía de caminhão, ela falava: você me leva junto? Eu posso ir junto com você? Eu falei: lógico. Então nós chegávamos a viajar de 2 a 3 a 4 dias, eu e ela dentro do caminhão, né? Porque ela queria formar um negócio diferente dentro do manga larga machador. E lá nós achamos no seu Durval Vilela, lá em Luminárias, que fica no fundo de Três Corações, achamos um cavalo chamado Caju da Fazendinha. Por azar nosso, a mãe desse cavalo chamava Inglesa da Fazendinha. Ele tinha 1,64 m, né? Esse cavalo tinha 1,64 m, porque ele fugia totalmente fora do padrão. O machador. Não, totalmente fora do padrão. Mas ele teve o azar de ter uma mãe chamada Inglesa da Fazendinha. Todo mundo falava: ah não, o seu Durval botou inglês aí, né? Não é possível, o manga larga machador tem 1,50 m, 1,45 m ou 1,50 m, não tem 1,64 m. Trouxemos esse cavalo para Itu. Em seguida fomos lá em Oliveira, no Arazangaí, do Rio Verde, Angaí do Rio Verde, não é Angaí do seu Datinho de Cruzilha não. Aí compramos um cavalo chamado Angaí Rio Verde, que tinha 1,63 m, também na mesma característica. Esse cavalo, inclusive, depois nós paramos, doamos esse cavalo para o Eduardo Araújo, que criava cavalo aqui na época de Itatiba. Então, essa era a ideia da dona Lenita, e ninguém queria mudar isso. E com isso, nós íamos lá, eu estava falando até para quem, botava no caminhão, botava 8 éguas, né? Nessa andança de sexta-feira para domingo. Aí a gente vinha embora, porque tinha problema de nota fiscal, tinha barreira na época, mas eu não sabia onde passar, para estrada de terra e tal. A gente chegava em casa com essas éguas. Na época a gente tratava essas éguas com rolão, farelo de trigo, que era baratinho, né? E capim gordura, porque não tinha dinheiro, não tinha como nem comprar feno. O que eu fiz? Eu formei um pedaço do sítio, que era 10 alqueires, de feno de capim de Rhodes. O senhor lembra do capim de Rhodes? Era o único que tinha, né? Não tinha Rhodes científico, tinha o capim de Rhodes, né? Eu plantei, eu entendia muito de suplemento de terra, de incorporação, tudo certinho, então deu uma produção enorme, né? E como eu sou de Santa Catarina, eu sabia trabalhar com alfange. Alfange, lá em Santa Catarina, chama Zenzo. Vocês sabem o que é alfange? Não. É uma ferramenta europeia que você trabalha, tem o cabo aqui, e você corta rente ao chão, né? Que é uma ferramenta europeia. Em Santa Catarina ainda tem essa ferramenta, que lá ele chama de Zenzo. Aqui no estado de São Paulo chama alfange, né? E com isso nós dávamos na cocheira para economizar dinheiro, que nós não tínhamos, né? Eu preparava essas éguas super bem, chamava o técnico de associação, eles marcavam, porque eram todos de marchadeira, era livro aberto. Nós ficávamos com 4 éguas e 4 nós levávamos na Água Branca para vender, para poder sobreviver.
Agora, se levasse 4, vendia, se levasse 8, vendia, se levasse 12, vendia tudo. E era um valor, nós comprávamos na beira da estrada por 1.000 e vendia por 15, 20 mil na Água Branca. Bem preparado, bem montado, os animais, lindo, gordo, lindo que eu falo gordo, porque lindo eles não eram, mas de beleza, de gordura assim, não de beleza. E com isso nós fomos criando aras meia-lua. Formamos um plantel de 150 hectares. Foi muito trabalho, né? Eu formei todos os pastos, a terra era muito ruim e tu não tinha água. Acácio, naquela época. tudo marchador ainda. Marchador. E depois, Marchador, então. e como é que começou o Então, Aras? aí nós resolvemos vender o Moderno Passatempo, que era o nosso primeiro garanhão. Levei na Água Branca e vendemos ele para o Marcelo Batista, que é o Aras Maripá. Né? Foi o primeiro cavalo manga larga marchador que ele comprou, foi o Moderno de Passatempo. E nós continuamos com a nossa criação, só que a associação falou, bom, isso não é manga larga marchador. Com o Moderno e os filhos do Caju e do Angaí, nós fazíamos recorde de leilão. Eu fiquei famoso na Água Branca, né? Eu fiquei famoso lá. Meu trabalho era muito bem feito. Só então, que nós fazíamos situava recorde. Não, nós fazíamos recorde. A associação botava um técnico na porta das nossas cocheiras, falava assim, vocês querem comprar, isso é para criar? Vocês querem comprar para criar? Nós temos a ideia de criar, né? Os técnicos falavam, não, então vocês não vão comprar isso aqui não é manga larga machador. Isso aqui é outra raça, manga larga machador não é isso aí. Não pode um cavalo machador com 1,60 m? Não existe. Nós criamos um cavalo chamado Jogo Feito da Meia-Lua. Era uma árabe feito, mas era uma marcha picada que era uma rede, era maravilhoso, como outros animais desse estilo. Com isso, o manga larga machador não tinha o desenho ainda do cavalo, não tinha o desenho. Aí criaram o desenho do manga larga machador e botaram então o limite de 1,50 m, né? Acho que 1,50 m de altura, o nosso 1,60 m, então saiu fora do padrão. O Marcelo Batista, eles convenceram ele que ele não podia criar aquilo, então ele entrou numa baíba, ele foi criar a baíba, ele foi lá em casa com, na época, o Lauci, que era o técnico da associação, convencer a gente para mudar a nossa criação, que nós estávamos criando errado, que aquilo não podia ser, aquilo não existia, mas eram todos registrados, todos aceitos pela associação. Mas fugia daquele cavalo manga larga, machador da época, né, que ele era cavalo. O nosso era um árabe. Fizeram uma reunião com a gente lá em casa, almoçaram lá em casa, já era aqui. Que ano mais ou menos? 81, 82. 74, 81, 7 anos. Nós saímos de Itu em 1980. Nesse meio tempo que eu nem falei, nós compramos uma fazenda em Lages e mudamos toda a nossa própria para Lages. Foi o maior erro da nossa vida, foi fazer isso aí. Eu formei uma fazenda lá de 120 alqueires, modelo maravilhosa, que fica na região da Coxilha Rica, na lateral do Rio Caveiras, que inclusive o cartão postal de Lages hoje é a cachoeira do Rio Caveiras, ficava no meio da fazenda. Linda. Só que o último ano que nós tivemos lá, geou 23 noites. Né? E eu cortei essa fazenda toda, eu tirei esses morão em Joinville, na fazenda da usina de açúcar, tudo em IP, cerne de IP, vai virar pedra ali, não vai acabar nunca. Eu contratei uns alambradores do Uruguai, lá de Aceguá, aqueles índios grossos, difíceis de trabalhar, mas eram assim, os melhores alambradores do Brasil. E eles cortaram aquela fazenda inteira em piquetes, com um corredor de 4 metros, com 8 fios para criar ovelha, 6 e 4 fios que era para as éguas, potrancas e tal. E lá eu tinha um capataz chamado Seu Pedro, ele falava, eu era purizinho, falava, seu Acácio, mas não está tudo errado, por que nós tiramos o campo afora? Agora o senhor veio aqui, cortou tudo pequenininho, tudo, né? O senhor acha que não está errado isso aí? Eu falei, seu Pedro, o senhor vai ver o que eu vou fazer aqui.
o modelo, né? Que eu tinha uma ideia de fazenda americana, com fio liso, tudo com fio liso. Aí, é maravilhoso, né? A fazenda inteira cercada com taipa de Tudo pedra. certo, mas fora do eixo. Dona Lenita construiu uma casa, um castelo no meio daquela fazenda, que era uma coxilha, era um negócio maravilhoso. E lá são elevados, né? Onde terminou a Guerra dos Farrapos, né? Então, aquelas fazendas lá são de generais, só que quando terminou a Guerra dos Farrapos, eles vieram pelos cânions, né? Ali por Cambará, Santo Antônio ali, de Cambará e Bom Jesus, e acabaram a guerra ali na Coxilha Rica em Laje, terminou a Guerra dos Farrapos ali. Uma história sensacional. E então essas éguas, 3 horas da tarde, saiu lá de cima do piquete, onde elas estavam pastando. O capim era nativo, né? Porque a carne do boi lá tem um sabor diferente, né? A carne lá a gordura é uma gordura amarela, tem um outro sabor, porque o capim nativo lá é maravilhoso, tem uma proteína de 18, né? E é nativo, então, né? A alfafa lá, ela é quase que nativa, só tem trevo no meio do pasto, então sabe mais gordo e tal. E o seu Pedro falou isso pra mim, eu falei, 3 horas da tarde, as éguas olhavam lá para baixo, onde estava a mata ciliar, e no meio daquela baixada tinha um córrego, né? Aonde que vinha o frio, aquela água do córrego aquecia e subia o vapor para cima para segurar o frio lá em cima, e as éguas entravam tudo embaixo daquelas árvores, os animais, né? O nosso não, porque eu cortei uma cerca antes. Então 5 horas da tarde estava tudo enfileirado assim na beira da cerca, todos enfileirados, olhando lá para baixo, para aquela mata ciliar, porque elas precisavam dormir lá. Chegava de manhã, uma noite que nevava, assim, então chegava de manhã, você pegava na crina e puxava, ficava tudo carne viva, saía todo conto, que necrosava o lombo das éguas, porque elas ficavam a noite inteira assim com gelo em cima. E por isso desclassificou todos os animais, não emprenharam nenhum. Eu levei todos para lá, né? Eu saía daqui 7 horas da noite, chegava lá 11 horas da manhã. Na época, né, em 75, 76, a BR-116 era um caminho, né? Não tinha acostamento, não tinha nada. Depois tivemos que trazer tudo embora. Olha o erro. Fizemos toda aquela construção, deu tudo errado. Nós íamos criar lá para vir vender aqui, porque ela não tem poder aquisitivo para comprar um cavalo desse valor. Tivemos que voltar com tudo para cá. Então, quando tive um leilão para cá, eu tinha que carregar os animais lá e trazer para cá para vender. Tudo errado. E nós fomos orientados pela Caresc, né? Que é a Embrapa e tal, mas Santa Catarina até hoje é a Caresc lá, né? Fomos lá, perguntamos, fizemos uma avaliação, fizemos uma análise. Era o melhor lugar para você criar cavalo, era lá. Como o marido da Dona Lenita tinha crioulo, nós fazíamos o Rio Grande do Sul, né? Eu fazia Esteio, eu fazia Pelotas, Jaguarão, fazia Bagé, né? Uruguaiana, aquelas exposições lá eu fazia também com os cavalos crioulo. Então foi um erro também. Foi descendo, foi pro sul. Ter um paulista ir lá mexer com um cavalo crioulo no meio dos gaúchos, não é uma coisa que você possa fazer na sua vida, né? Então, tudo errado. Tivemos que voltar com tudo. Voltamos para Itu. Eu falei para ela que ali eu não estava bem, eu não queria, porque não tinha água, a terra era ruim, e fomos procurar fazenda. Até que o Dr. Roberto, veterinário, ele dava assistência para uma vaca holandesa, que é onde nós estamos hoje, que é a Fazenda Monte Verde, que era do seu Valdemar Souza Foz, que é o avô do Tinho, do veterinário, Dr. Roberto Foz, né? Eu conheci ele lá pequeno, ele estava na escola ainda. Conheceu o Roberto lá, criança? O avô, pergunta para ele, o avô. Roberto Foz, um abração. Roberto Foz, né, doutor Roberto? E que é uma família sensacional. E o doutor Roberto falou, eu acho que tem uma fazenda, né? Porque o doutor Roberto, ele foi para Lages também. Ele alugou uma fazenda porque ele fazia pré-munição em vaca holandesa. Ele comprava a vaca na Argentina, trazia para Lages, fazia pré-munição para vender para o povo aqui, né? Portanto, depois que ele foi para a vaca Gércia, né? Que ele era do Castro, do Pedro Mota, esse pessoal aí, né? O doutor Roberto, ele parou com o cavalo para fazer bovino devido à vaca Gércia.
Ele já fazia vaca holandesa na época. E eu fui criado com ele. Então eu ia para Lages, ele casando comigo. Ele vinha junto também. Tá? Ele trabalhou também, viu? Foi um veterinário que batalhou muito. E naquela época, né? Era muito mais difícil para veterinário. E lá em Lages, não podia trabalhar porque lá tinha o doutor Tadeu, que era o professor da universidade lá do Conta Dinheiro. Tudo que tinha que ser doutor Tadeu. Outro veterinário lá não apitava, né? Aqui tinha o doutor Marcos, que o senhor deve ter conhecido, que trabalha na Malagueta hoje, no Bovino. Doutor Sérgio, vereador e Itu. Eles montaram uma clínica lá em Lages e passaram fome. Eu levei a mudança deles para lá e trouxe para cá porque ele não tinha. O doutor Tadeu não deixava ninguém pegar trabalho lá, a não ser os criados dele de Lages, né? E é assim, né? E aí então, aí viemos com tudo embora, viemos para Itu, achamos essa fazenda ali. A dona Lenita falou, o doutor Roberto falou que tem uma fazenda lá. Eu falei, ó, Sorocaba não quero. Sorocaba só tem morro, aqui já não tem água, lá também não tem. Ela falou, pô, você não quer dar uma olhada lá? Vai lá. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela fazenda, eu falei, meu Deus, é aqui. Apaixonou. E já chamei o pai dela, que era uma pessoa super instruída, um grande industrial e um grande agronegócio. Ele era muito bom no que ele fazia. Ele foi lá e viu a fazenda e ele falou, presta atenção na vegetação, isso aqui é uma maravilha, vocês têm que comprar essa fazenda, mas só que vocês não têm dinheiro, né? Não tem. Vocês ficam pondo dinheiro em cavalo, né? Vocês pegam o meu dinheiro e põem em cavalo e vocês não têm dinheiro, né? Não tem. Então, aí na negociação, a filha do seu Valdemar, que é a tia do Roberto Fossa, ela era corretora de imóveis. E nós falamos, nós temos uma casa lá na Faria Lima. Eles falaram, puxa vida, né, os meus pais gostariam muito, eles têm que morar em São Paulo, eles querem que eles vão morar em São Paulo, vamos ver essa casa. Aí chegaram lá, viram aquela casa, que era um estúdio de cinema, que era maravilhosa aquela casa, sensacional. Vamos fazer negócio. Então vocês fazem o seguinte, vocês dão $20 mil de volta e nós fizemos um negócio porteira fechada. 20 mil para nós fazer a nossa mudança. Ok? Ok, vamos fazer. Aí levamos todos os marchadores para lá. Tinha vaca holandesa. E por quê, né? Eles tinham um pasto nativo e tiraram todo o pasto nativo e puseram braquera de comes. Então aquelas vacas de leite que produziu 35 quilos tal, começaram a produzir 3 quilos, 3,5 quilos. Então tiveram que parar. E o seu Valdemar já estava com 80 anos. E eu fui lá, vaca, a dona Lenita tinha até medo de chegar perto. Falando, o que você vai fazer com essas vacas? Eu falei, vou vender, né? Aí conheci um pessoal em Castro, no Paraná, os holandeses lá, eu vendi tudo POI. Eram 280 POI. Eu vendi uma parte para eles, outra parte eu troquei com gado Nelore aqui em Dayatuba, com os barros ali, e metemos as éguas Mangalarga Machador lá. E aí nesse meio deu essa briga aí com a associação, né? Nós olhamos um para o outro e falamos, peraí. Nós fomos outro dia numa exposição na Água Branca e tinha cavalo árabe, nós achamos maravilhoso aquele cavalo. Que tal a gente conhecer o tal cavalo árabe? Então, doutora Luiz tem, né? Vamos, doutora Luiz? Vamos lá no Aras Fortaleza? Vamos. Naquele meio tempo, o Marçal, o pai do Marçal, fotógrafo, o senhor lembra dele? Que era o único fotógrafo de cavalo árabe da época, era o Marçal, né? Aí o Marçal, o pai dele tinha uma chácara vizinho da fazenda. E ele fazia as caminhadas dele por dentro da fazenda. E nós estávamos chovendo assim, nós estávamos na frente da casa ali. Aí veio aquele moço e tal, parou para conversar com a gente. Tal, não, vocês têm cavalo e tal. E entramos na conversa e ele falou, aí nós falamos, né? A gente está querendo até ver uns cavalos árabes e tal. Ele falou, temos aqui, temos Calfá. Que ele tem uma F Vitor que foi campeão nacional esse ano.
né? Tá aqui no Castelo Branco, no 73 ali, no 74 ali. Vamos ali, Curumim. Fazenda Curumim. Fazenda de Aras Curumim, no 74 da Castelo ali. Mas vamos ali. Nós temos aqui o Afonso Archila, o Ares de Esperança, em Aroceaba da Serra, que cria muito bem. Né? Mas e o machador? E aí, né? Vamos fazer o quê, né? Bom, vamos. Aí fomos, o doutor Aloysio, vimos a época que ele tinha, né? Que era Basque, aquela turma toda ali. Maravilha, mas nós achávamos um cavalo muito estranho. Né? Aí fomos, muito pequeno. Né? Aí fomos no Calfá, encontramos o Edgar Calfá, o Ival, vamos lá. O Ival convence todo mundo, né? Aí já convenceu a gente, já fizemos amizade, uma grande amizade, já fomos visitar o Afonso Archila. Falou, puxa vida, então vamos vender os marchadores. Vamos vender. Vendemos, fizemos um bom dinheiro na liquidação, porque tinha uma procura muito grande pelos nossos animais, né? E porque também em Itu ninguém se interessava por cavalo, era só cavalgada, final de semana. A dona Helenita falou, vamos fazer uma exposição de manga larga machador? Né? Ah, como? Nós conhecíamos o Daldon, que era o chefe da casa da agricultura ali, da escola de agricultura, o Daldon, que é o pai do Ismael. O seu Daldon antigo, que é o pai do Ismael, doutor Ismael Agrônomo, o pai do Ismael. O Ismael era coisinho. Ele emprestou a escola para nós fizemos uma exposição de manga larga machador. E Itu foi assim um negócio que a dona Lenita fazia isso. Você entendeu o negócio da minha lua, o negócio do mito, o negócio. Então ela criava, ela fazia. Aí todo mundo falou, puxa, mas esse cavalo dá para fazer uma exposição? Mas isso é lindo, isso é maravilhoso e tal. Em seguida, montaram a hípica da Estrela São José e inauguraram o Hotel São Rafael. Puxa, o hotel podia patrocinar a gente, vamos fazer uma exposição de manga larga machador na hípica das terras? Vamos. Se vocês toparam. Aquilo foi um sucesso. Né? Ninguém sabia de publicidade, nada. O jornal Periscópio, que era do Piche, da época, ele tinha uma gráfica, era mimeógrafo ainda, né? Então você tinha que fotografar, revelar, fazer a prova, levar no mimeógrafo. Ela pediu, o Piche falou, Lenita, pode vir aqui fazer. Né? Ela fez fly na época, né? Aquilo era novidade para todo mundo, aquilo era uma maravilha, uma porcaria, mas era uma maravilha, todo mundo. Então, nós arrumamos um mercado dentro daquilo ali, todo mundo queria comprar o Meia Lua, por causa daqueles fly, por causa daquela propaganda, daquele marketing bem feito, porque ela era cineasta, né? Ela sabia o que ela estava fazendo, ela era marqueteira, ela era a melhor fotógrafa da cidade de São Paulo, ela sabia fotografar também, não um cavalo, mas ela tinha ideia de como devia ser. Bom, enfim, vendemos aquelas éguas. Ela falou, puxa vida, eu estudei sobre o cavalo árabe e descobri o Chaclan, um cavalo chamado El Chaclan, na Alemanha, lá na Floresta Negra. Eu vou lá ver esse cavalo. E lá, naquela época, para você telefonar, você tinha que pedir na telefone com a autorização para poder ligar para o exterior, para fora do estado. Não tinha, você não ligava. Eu lembro disso. Isso era da época lá, claro. Aí, puxa, ela pegou o avião e foi lá visitar o Mendes. Chegou lá, conheceu o Mendes, assim, né? Viu a criação, porque eles criaram o Chaclan ali, né? E foi o maior sucesso na Europa. Ela viu as éguas, mas o Chaclan já estava na Califórnia com o Doug Dine, em Santa Bárbara. Né? Aí ela chegou em casa, ela falou, rapaz, eu vi essa criação. Eles mesmo, o casal que fez na Europa, não tem funcionário, casal mesmo que faz tudo no Aras. E eu vi esses cavalos, são maravilhosos realmente. E eu comprei um porco. Falei, comprei um porco, maravilhoso, filho do Chaclan, na Alemanha. Filho do Chaclan na Alemanha. Chama Viatim, ninguém sabe disso. Nisso, ela comprou 2 éguas uruguaias
Meu Deus. Compramos uma égua do Escalfar, do Aras Corumim, chamada Corrão, uma Cotran. Ela comprou 2 éguas no Uruguai. Eu peguei o caminhão, fui lá buscar essas éguas. Horrível. Aí veio essas éguas, aí chegou o Iati. Uma contratura de tendão. O machador não tinha isso, né? Uma contratura de tendão, um cavalo, pescoço Filho grosso. do El Chaclan. Filho da Chaclan. Importado da Alemanha. A Alemanha, ela foi lá e comprou e importou. Mas um cavalo, nada a ver, nada a ver. Aí, porque nós não tínhamos dinheiro, né? Mas essas éguas manga larga machador e esses cavalos deu um suporte pra gente. Nós podíamos comprar até umas 3 éguas. Ela falou, eu vou para Califórnia. Pegou, foi para Califórnia, para conhecer o Chaclan. Chegou lá, se apaixonou pelo Chaclan, né? Tava com o Doug Dine, né? Ia levar na Nacional lá, na Rússia, né? E aí, na época, tinha um strike. Ela ficou de olho no Chaclan antes do Audi. Muito antes, era ela. Era a Dona Lenita. O Brasil, quem conhecia o Chaclan era a Dona Lenita, ninguém conhecia. Ela era fã. Eu tenho vídeo até hoje, né? Ela lá em Santa Bárbara, com o Doug Dime, com o Bruce Berg, com o Chaclan, né? E é o capitão chamado o lugar lá. Aí ela comprou a Livira, prenha do Chaclan, prenha do pai, que nasceu a Laquimê, que deu origem no Letife, que nós vendemos pro Dito Moral. Aí começou ali. Então, ela foi lá, viu um monte de coisa e tal, ela falou, você vai ter que ir comigo. Então vamos ter que escolher umas éguas. Fomos lá e escolhemos Pinto e Moquema, enfim, 5 éguas. Né? Pinto e Moquema, a Gueitessara, a Lihana. A Cleide, que é a filha dele, está ali atrás. Ele está me instruindo ali. E porque passou muito tempo e veio, compramos Taurina, Pinto e Moquema, a Pinto e Moquema foi a primeira. Aí importamos essas éguas, veio pra cá. Puxa vida, mas e aí? Vai cobrir com quem? Com o Gueixagal, com não sei quem. Apareceu um cavalo para comprar na Espanha, chamado Hardum, cavalo alazão, grandão, e bem mais ou menos também. Aí cobrimos aquelas éguas ali e tal, mas não está bem. Vamos procurar um cavalo. Fomos para Califórnia de novo. E lá em El Capitan, o Bruce e o Doug Dine, que foi o nosso primeiro instrutor no cavalo árabe, foi o Doug Dine. Ele que deu a luz e tudo, uma pessoa boa. E aí, nós estávamos lá no churrasco à noite, apareceu um moço, um fotógrafo, e, conversando, cavalo, e o que vocês estão fazendo aqui? Falei, vemos aqui, a gente está procurando um cavalo, um potro para a gente comprar para levar para o Brasil, porque nós começamos uma criação assim. Ah, é? Eu tenho o cavalo de vocês, está no Texas, do Bill Gaines, no Texas. Esse cavalo, ele está numa cocheira abandonado, porque eles levaram ele na pista, ele foi campeão Futurity, mas ele agrediu o treinador dele, que era o David Gardner, passou em cima dele, e ele é muito agressivo, ele está abandonado lá. Vocês compram esse cavalo lá baratinho. É mesmo? Aí a gente estava se preparando, um churrasco, era despedido da nossa vindo embora, né? Aí ela falou, vamos fazer o seguinte, você volta pro Brasil e eu vou pro Texas. Pode ser? Eu falei, pode. Eu voltei, ela ficou lá. Chegou lá, viu o Jamal, num deserto, né? Ela foi na casa dos proprietários, ela me contou, né? Chegou lá, os caras com um rifle em cima da mesa, os cachorros, tá? Isso pra ela era um divertimento muito grande, né? Ela se divertia com essas coisas, né? Aí negociaram, o cara falou, olha, eu quero $400 mil no cavalo. Caramba. $400 mil? 400, nós tínhamos pago nas nossas éguas $10 mil, $5 mil, né? $400 mil. Ela falou, puta, mas eu vou comprar esse cavalo. Falou, Cássio, $400 mil
e nós vamos comprar esse cavalo. Dá um jeito aí, e o pai dela já estava muito doente, fala com a mamãe, porque nós não temos dinheiro, e o sítio de Itu nós não vamos conseguir vender. Será que nós vendemos rápido esse sítio? Eu falei, não vende. Porque Itu, na época, 1 metro de terra lá era uma barra de ouro. Né? Na época valia muito dinheiro. Estava todo mundo vindo de São Paulo para procurar chácara, sítio e tal. E esse nosso sítio era 10 alqueires e se tornou em 24. Então era um sítio muito bom. Hoje é 24 alqueires. Aí ela falou, vai em São Paulo e fala com a mamãe. Vê se a mamãe, a dona Maria Helena é uma pessoa. Se tiver uma pessoa assim em vida, santa, era a dona Maria Helena. Uma pessoa muito religiosa, muito bondosa, muito... meu Deus, sabe? Muito afetuosa. Ela era uma senhora, uma dama. Uma bela, dona Lenita... Eu conheci ela como ela era. Perto da mãe? Não, a mãe era uma dama, né? Mas uma pessoa de uma visão muito grande. Ela falou a Cássia, olha, papai, Arnaldo, você viu o estado do Arnaldo, ele não vai longe. E você entende, né? É problema e tal. Muito ela falou, mas vamos fazer o seguinte, eu tenho dinheiro em Nova York e a Lenita pode pegar esse dinheiro lá. Né? Fala pra ela. Aí liguei pra ela, falei, fala com Dona Maria Helena, que era a Maria Helena também. Ligou, Dona Maria Helena falou, não, Lenita, eu tenho dinheiro aí no Delta, em Nova York, você pega esse dinheiro aí. Porque ó, o Biguene falou assim, olha, dinheiro na mão, cavalo no trem. Não tem esse negócio de negociar, não, ninguém negociou nada aqui. Você carrega o cavalo no trailer e me dá o dinheiro aqui. Aí ela fez isso. E a pessoa que auxiliou ela, trouxe o cavalo da Califórnia, lá do Texas, que eu não lembro, fica ali meio mais pro lado norte, eu não vou lembrar o nome da cidade agora. Dá mais ou menos quase 900 quilômetros até Santa Bárbara, né, na Califórnia. E essa pessoa contratou um trailer de um lugar só para trazer o Jamal nesse trailer. E o motorista abriu a janelinha da frente do trailer, aquele que abre na frente. E veio no vento assim, ó. 900 quilômetros. Chegou em Santa Bárbara, 2 dias depois o cavalo com pneumonia. Mal pneumonia, ela me ligou. Na época era difícil, o telefone, me ligou. Falou, Cássio, você tem que vir pra cá. Tem que vir pra cá que o cavalo deu uma pneumonia. É assim, e você tem que vir pra cá. Eu falei, dona Lenita, tem o Dr. Charles aí, ó, no Álamo Pintado, aí em Santa Inês. Vai lá, fala com o Dr. Charles, ele vai aí. Não, ele já tá aqui, mas você tem que estar aqui. Sem você aqui, o negócio não vai caminhar, você tem que estar aqui. Eu estou te pedindo, por favor. Eu falei, mas como é que eu vou? Não, dá um jeito. Eu peguei um voo maluco, andei até de teco-teco para chegar em Santa Bárbara, né? Porque lá já era meio teco-teco mesmo, né? Andei para Tampa, andei para um monte de lugares nos Estados Unidos para chegar lá. Cheguei lá realmente, o cavalo não estava bom. Mas o Dr. Charles estava lá, já estava cuidado direitinho. E aí eu olhei o cavalo derrubado lá, falei, foi $400 mil, né? Ele estava doente, né? Estava com 40 de temperatura. Aí eu fiquei 28 dias cuidando desse cavalo lá, com pneumonia. Ele ficou bom. E nesse meio tempo, ela fez um negócio com o Bruce e com o Dog Dan, que eles iam levar esse cavalo no Nacional. Ele ia qualificar em Santa Bárbara e depois ele ia para Nacional. Fizeram um negócio lá, fizeram um negócio, tá certinho e tal. Nesse 28 dias, falamos, poxa vida, mas o cavalo vai ficar aqui? Vamos levar esse cavalo embora. As éguas estão tudo vazias lá, tem que cobrir tudo aquelas éguas. Vamos levar embora. Vamos. O Dog Dime chegou para a dona Lenita e falou, não, pode levar. Só que você tem uma multa de $120 mil. Senão você não tira o cavalo daqui. Como assim? Não. Nós vamos entrar na justiça contra nossa expectativa de vida. Você cortou o ciclo da nossa expectativa de vida. Nós vimos viver isso, agora você tirou isso, nós vamos entrar na justiça e você vai ter que pagar $120 mil.
Ué, não, tem que pagar. Ah, mamãe, mais 120 mil dólares. O cavalo saiu por 520. Fizemos o seguinte, o cavalo vai para o Brasil. Se ele voltar, de novo, vocês devolvem 120 mil dólares. Aí eu falei, dona Lenita, para esse cavalo embarcar em Santa Bárbara, para ir para Miami num caminhão, é 8 dias. Esse cavalo não tem estrutura hoje para viajar 8 dias de caminhão até Miami. Não tem outro jeito. Puta, ela achou um despachante lá, o despachante arrumou um voo pela Lufthansa de Los Angeles para Viracopos. Vamos? Vamos. Era um dinheirão, né? Ainda mais que a Lufthansa. Peguei uma moça lá com trailer, levamos esse cavalo para Los Angeles, embarquei ele na Lufthansa, fomos para Frankfurt. Eu fiquei numa quarentena, 3 dias com ele em Frankfurt e vamos para Viracopos. Fiquei praticamente 4 dias no avião com ele. Um problemão com o comandante alemão, né? Ele não podia voar junto com o cavalo dentro do compartimento de carga, que era avião Kombi, né? Aquele que é meio passageiro, meio... Aí eu falei, não, eu vou, eu vim para cuidar do cavalo, hein? Eu vou. Eu levei uma sacolinha de cenoura, um fato de alfafa. E, puta, arrumei uma confusão para chegar, viemos Viracopos. Aí o cavalo veio aqui, cobriu todas as éguas, né? Depois de tudo coberta. Pegamos o cavalo e levamos de novo da Califórnia. E esse cavalo, o ciclo dele lá. Aí ele foi lá com o Dog Time, ele foi na exposição para qualificação para Nacional, ali em Santa Bárbara, e ele foi reservado campeão pro Ex-Saladin. O Ex-Saladin era o cavalo do Paquito, do Laras Carandá, lembra? Lembra? Perdeu pro Ex-Saladin lá, né? Com o Dog Time. Aí a dona falou, tem que dar um jeito e tal, arrumou o David Boggs para apresentar esse cavalo. Falou, vamos pro David Boggs. David Boggs, não, eu apresento. Hã? 88? 88? 88. Vamos, não, eu apresento o cavalo, mas na época o Greg Galum ganhou com o Strike nacional anterior, o cavalo dele, né? E ele se tornou o melhor apresentador do mundo, não? O Greg Galum com 2 metros de altura, aquele cara agressivo e tal, e era o melhor mesmo. E o Greg morava em Santa Inês, no lado de Santa Bárbara ali. Foi lá e pegou a dona Lenita e... Não, eu vou apresentar. Tá bom. Tirou o David da jogada. O David nunca perdoou a dona Lenita na vida. Ela comprou um cordão de ouro, deu de presente para ele como perdão, ele nunca perdoou. Ela comprou uma égua dele chamada Perfection, que era a mãe do Perseus, aquela turma toda ali, e fez uma base até para nós, uma filha do Beixá. Comprou. Eu lembro desse da Perfection. Foi uma grande rainha nossa lá. E aí, mas ele nunca perdoou ela, né? Então, para fazer a campanha, nós botamos 70 coberturas à venda, na época, a 5 mil dólares, para fazer a campanha dele nos Estados Unidos. Nunca vimos um centavo daqui. Ele foi campeão nacional canadense, né, que a minha filha estava junto, a Kátia, que faleceu. Ela foi junto para o Canadá. Ele foi campeão nacional canadense, veio para os Estados Unidos, foi campeão nacional americano, com o Greg Galum. Foi ele foi um estouro, né? Nisso já tinha nascido os filhos dele aqui, e já estavam mirins para levar na expedição. E eu comecei a levar, aí você me embora, teve que pagar 25 mil dólares de viagem dele, porque fez o mesmo trajeto por Los Angeles. E o dinheiro da cobertura ficou tudo lá. Ficou em ferradura, cabresto, suplemento, ficou tudo lá. Não vimos um centavo disso aí. E botamos 25 mil dólares para pagar a viagem dele de volta. E eu já estava levando esses filhos dele aqui na Nacional e ganhando tudo, né? Então, devido ao trabalho que a dona Lenita fez de marketing, ela pegou o elo do negócio, porque como o Chaclan não ganhou e estava ganhando politicamente com o David Boggs, com aquela turma ali, o Jamal surgiu o cavalo da época, com uma publicidade muito bem feita, né? Ela começou
a fazer, ela fazer. Tudo passava na mão dela. Nós fizemos um acordo, eu e ela. Ela falou, eu não gosto de roça, não gosto de pasto, não gosto de ração. Meu negócio é cavalo e marketing. Genética. E genética. Então vamos fazer o seguinte, eu fico com genética e marketing, e você fica com a fazenda. Eu não quero saber de fazenda, eu não quero saber os problemas, que capim, que problema que tem. Bom, para mim, eu já tinha aprendido na época do Manga Larga Machador, vamos fazer um manejo mais ou menos. Porque na época, Tropa Cola, nós tínhamos muitas palestras de nutricionista de fábrica de ração. Nós tínhamos muita palestra de pessoas casqueiras famosas, né, que sabiam fazer cascamento, entendiam de aprumo e tal. Isso, todo final de semana tinha uma palestra, tinha um curso prestado e tal, e eu em tudo. Uma pessoa que eu me apoiei muito foi o professor Luzito. Luzito de Piracicaba. Deixa eu... Agora, e depois que o Jamal, depois que você começou a ganhar aqui, o Jamal ganhou a repercussão, ganhou uma notoriedade mundial. Daí o Oriente Médio teve interesse? Na época não, porque não existia Oriente Médio, né? Só tinha Estados Unidos, e a Europa começou a olhar. Onde veio o Ferdinando Almer, veio o Mário Matos, veio o pessoal da Espanha, né? Só. Mas isso porque os Emirados não tinham. Até a crise, até em 2008, quando teve a crise imobiliária americana, não existia Emirados. Ninguém sabia que o Brasil tinha cavalo, os Emirados, né? O Oriente não sabia que no Brasil tinha cavalos. Ficaram sabendo depois da crise americana. Os americanos venderam tudo, acabou os cavalos, a Europa também caiu, e os árabes compraram tudo, cresceram. Onde é que estão os cavalos? No Brasil. Estão no Brasil. Vieram no Brasil e compraram o que tinha. Dona Lenita, ela nunca quis vender uma cobertura. Houve uma negociação uma ou outra, mas muito pouco. Ela queria vender os filhos. Então ela fazia, a gente criava super bem, né? A gente criava bem. O senhor lembra da época, era um problema, tinha rodococos, né? No Manga Larga Machador eu nunca tive uma pneumonia, né? No árabe, a primeira pneumonia que eu tive, eu morri de vergonha de apresentar para o veterinário um cavalo meu ter uma pneumonia. Eu deixar um cavalo meu ter uma pneumonia. Morri de vergonha. Tanto do veterinário quanto da Dona Lenita. Falar para ela, não, ele está com pneumonia. Porque no Machador não tinha isso não existia. Ali que eu fui entender, lá em 74, quando o doutor Elísio Faria falou assim, você vai vacinar com pneumonia, né? Eu falei, puxa vida, doutora Elísio. Depois, foi depois. Então, ali começou a era do rodococos, onde a gente teve que aprender um manejo diferente. Então eu entendia muito de terra, eu entendia muito de capim, eu entendia muito de nutrição, porque o professor Lozito tinha ração, um núcleo de ração chamado Suprovitan. O senhor lembra disso, não? Era ele e o Zé até que eles tinham essa fábrica de ração que era de núcleo em Piracicaba, que eu ia lá buscar com um caminhão. Tem ainda. Acho que não tem mais, né? Tem a Suprovitan? Hoje é na beira da Anhanguera. Já na época, já mudou para a beira da Anhanguera. Era grande. Eu usei muito Suprovitan. Eu comprava milho dos vizinhos, eu plantava milho. Eu plantei muito milho na fazenda. Eu fazia o rolão e acrescentava o núcleo. Então, para Machador deu super certo. Quando eu fui para o árabe, eu vi que isso aí não funcionava. Aí eu tinha no árabe contratura de tendão. Eu tive que saber conviver com contratura de tendão. Mas vocês quiseram também fazer um árabe mais alto. Que era o Chaclano. Né? Nós tínhamos a Lidira, nós tínhamos a Nahara, nós tínhamos bom, enfim, veio outros aí. E todas as éguas que nós compramos tinham que ter acima de 1,56 m. Né? O Jamal tem 1,57 m. Quem gostava de animais altos? A Dona Lenita ou os dois? Os dois. Um cavalo mais elegante, mais vazado, nós falávamos, né? Um cavalo, eu acho, o árabe. Nós conhecíamos uma égua maravilhosa. Olha onde nós fomos. Na fazenda da Barra do Tony Pereira, em Castilho. Nós fomos ver a égua Alicia. Ele tinha árabe, que ele vendeu pro José da Costa.
Lembra? Toda a tropa dele árabe. O Eu Tony não Pereira. sabia disso. Tony Tanto- Pereira é um grande criador de árabe. E Ele daí tinha o isso Orfeu também. José da Costa criou o árabe. Ele comprou toda a tropa do Tony Pereira, trouxe aqui onde é o domínio hoje ali do Imperial. Foi aquele ali por uns. Não chegou 6 meses. Ele era assim, né? Aí teve um problema na associação, falei, a associação não serve para mim, eu não quero, vendeu tudo. De um dia para noite. E aí nós conhecíamos a égua Alícia, nós éramos apaixonados por aquela cabeça. Então, vindo lá do Machador, o que é que nós gostávamos? De uma cabeça super exótica, de um pescoço com shape maravilhoso, com uma orelhinha pequena, atesourada, com funcionamento perfeito, um dorso lombo curto, uma garupa plana, reta, com uns aprumos ótimos. Então, essa era a ideia dela, nossa, era criar esse cavalo árabe assim. O Jamal fez quase que isso. Por quê? Nós tivemos que pôr outras coisas no meio, que foi o Beixá. Então nós criávamos Chaclã, que era grande, Beixá, que era grande, mas com sério problema de aprumos, e Jamal, né? Então ali nós criamos um cavalo diferente, mas ela, com marketing bem feito, que ela sabia fazer, que ela fez, ela vendeu para o mundo. Então o mundo queria um Jamal, o mundo vinha em casa. Não tem país do mundo que não veio em casa e não comprou um cavalo. Chegou ano, nós exportávamos 35 cavalos, né? Devido àquele marketing bem feito, né? Não tinha realmente, era um status ali, um glamour. Ela trabalhava muito, ela era uma trabalhadora muito inteligente, né? Tudo que ela fazia era um negócio assim, muito pro bem, tudo pro bem, muito honesto. Então não tinha para onde sair. E ela fazia o marketing, mostrava, e todo mundo acreditava, porque acreditava na palavra. Eu não acreditava, mas via os cavalos também em pista, via o resultado. Esse é o melhor cavalo árabe do mundo. E ela fez que todo mundo acreditasse aquilo. Então, ali foi a grande partida do Meia Lua. Tá, ali foi assim, o Meia Lua cresceu. Chegou um momento que vocês tiveram dificuldades para repor a qualidade. Fala um pouco disso. Foi a partir da quarta geração. Como todo mundo tem esse problema quando começa a criar uma raça, né? Mas quando você começa... Por que todo mundo tem esse problema? Por ego, uma das coisas o melhor cavalo do mundo é o seu cavalo. É fácil. Não, é o seu cavalo. Quem cria o melhor cavalo do mundo é você. É o seu. Quem é o cavalo é o seu. Quem é o cavalo? Então você vai guardando exemplares. São aqueles cavalos. Mas nem para todo mundo é aquele cavalo, mas para o seu ego é. Embora que ele seja ruim. Mas para você ele é o melhor cavalo. Então você vai aguardando a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. Quando você vai sair dessa quarta geração, você vai pôr lá, que cavalo que eu vou pôr aqui? Onde está esse cavalo? Você não vai achar esse cavalo. Mas no caso de vocês guardaram, retiveram, mas vocês não tinham realmente o cavalo ruim, que é do dono. Vocês tinham o cavalo bom. O problema é manter a qualidade. Nós tínhamos éguas maravilhosas que era consanguíneo. Então nós íamos pôr um macho consanguíneo, né, para abrir. Aladim não prestava, Beixá não prestava, nada, polonês não prestava, só o meu que prestava. Isso tinha que ter visto lá atrás. Aonde que o criador tem que ver isso? Lá no começo, né? Como agora eu estou de cabeça quente, que eu já estou no 4º ano de criação, então eu já estou vendo um sucessor aí, como eu vou fazer lá nessas filhas do Givar, que são maravilhosas, o que eu vou fazer, aonde eu vou pôr, porque aonde eu procuro tem Jamal. Onde eu procuro, se não tem Jamal, tem Mactudo. Hoje, o desafio do senhor é abrir o sangue. Abrir sangue. É abrir o sangue. O Você está esquentando a cabeça nisso daí. O que o Meia Lua devia ter feito lá na 2ª geração. Ele somou até a 4ª geração, o mesmo sangue. Não deu para vir. E o que pôs de fora, bom, teve vários, né? Problema. Ainda era, mas só que depois não vendia mais, perdemos a característica,
A dona Lenita já ficou com mais idade, já não tinha aquele negócio dos 40 anos. Aquele ímpeto todo de buscar, de fazer, mesmo que buscassem. Então nós tínhamos no pasto 400 animais, né? E tem aquelas pessoas que vão lá, né? Como ela era uma pessoa muito querida por todo mundo, então eu chegava lá e falava: Lenita, você é melhor criadora, você cria melhor que todo mundo, você que até que um dia veio um amigo nosso, muito amigo, e eu perguntei para ele, eu falei: você gosta dos filhos do Perseu? Ele falou: eu não gosto. Ué, como você não gosta? Não, tem isso. Falei para a dona Lenita. Eu falei pro nosso amigo aí, que é nosso irmão. Tomamos críticas. Ah, meu Deus, era o maior amigo dela, né? Melhor amigo. Imagina, esse cara não sabe nada. Imagina, não sabe mais. Aí, não, que é isso? Falei: puxa vida, mas é nosso amigo, será que a gente tinha que prestar atenção no que ele falou? De repente, não, de jeito nenhum, não, então tá bom. Continuamos aquilo. Aí de repente começou com um monte de crítica, né? A meia-lua perdeu a cabeça, perdeu o pescoço, perdeu a pluma, perdeu o tamanho de olho, porque focou muito em Jamal, Ludigim e Deixar. Focou muito ali. Então todo o sangue estava ali. Até que um dia chegou outro amigo, largou. O senhor acha então que um dos segredos para criar é ter o olho sempre atento, estar aberto às mudanças, né? Ao cenário? Autocrítica no seu ego. Nem sempre o seu é o melhor. O vizinho queria bem também. Presta atenção no vizinho. O melhor conselho que eu dou é esse. Vê o que é que o seu vizinho está fazendo. Porque você tem que fazer igual ou melhor que ele. Não continuar o que você está fazendo, que você achar, porque o seu é o melhor mesmo. É igual assim, você vai no leilão, você olha um bicho lá, você fala: vou comprar esse animal. Está muito bem tratado, muito bonito. Você leva para cá. Isso não acontece comigo, mas um criador novo acontece. Vai lá e compra aquele bicho, leva para casa. Chega na casa dele, ele é 3 ou 4 ou 5 vezes melhor, porque já é de propriedade dele, do que ele viu lá na pista, lá no leilão. Ele fala: puxa vida, é muito melhor do que eu achava, porque era dele, porque agora é dele. Agora é dele. É um bicho que não tem nada a ver. A hora que ele perder aquela gordura, aquele condicionamento, aquele negócio, ele vai olhar e vai falar: será que comprei bem? Você entendeu? Então, porque quando você vai comprar um cavalo, você nunca pode chegar lá e comprar na primeira. Você tem que ir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes olhar o mesmo cavalo. Você vai achar defeitos. A primeira vez você vai achar, A segunda vez você vai falar: puxa, eu não vi isso. A terceira vez você vai falar: eu não vou comprar. Eu fiz esse teste com a dona Lenita. 3 dias, 3 meses e 3 anos. Né? Você não compra mais o cavalo. Se você olhar ele 3 vezes, você não compra mais ele. Perde aquela paixão do primeiro olhar. Então, isso tem muito com o criador novo. Acontece muito isso. Então, aí lá veio esse criador em casa: Lenita, você cria melhor que todo mundo. Eu andei o mundo inteiro agora. Seus animais são os melhores e tal. E nós tínhamos importado um cavalo aí. E o cavalo pegou uma virose no aeroporto da Alemanha. Horrível. O cavalo chegou um pedaço do cavalo. Então eu tive que hidratar ele 60 dias para ele poder levantar um pouquinho. O cavalo, ela queria mostrar esse cavalo. Eu falei: nossa, nunca mostrou o cavalo. Cadê o melhor cavalo? Você sempre faz o melhor. Eu já fiquei um pouco chateado com tudo. Aí vimos uma égua, outra lá, linda, maravilhosa. Essa égua, e já tinha dado 2 cercas para essa égua. Ela foi na pista. Aí o meu funcionário falou: mas pai, mas você deu cerca para essa égua lá em tal lugar? Como ela é linda agora? Falei: pô, ele já tinha visto que eu estava indignado. Bom, aí de repente, na última conversa da visita, ele chegou para mim e falou: não é, Cássio, você não acha que vocês são os melhores criadores do mundo, de todos os tempos, assim. Eu falei: não, nós éramos, só que agora não. Ele falou: como assim? Você não acha? Eu falei: não, eu não acho. Eu acho que nós estamos criando muito mal. Muito mal.
a gente não consegue fazer mais nada. Como assim? Eu falei, olha, eu vou te mostrar 280 éguas que nós temos continuando a reprodução, né? O resto nós fizemos tudo receptoras, né? E eu vou levar você nos pastos, nas cocheiras e nos pastos. Se você achar um bicho que eu possa levar na nacional e ganhar a nacional, eu te dou ela de presente, porque é minha, eu te dou de presente. Você toma, vamos fazer, você topa esse desafio? A pessoa olhou para mim, mas como assim? Eu falei, não, vamos daí. Se você achar, eu dou para você. Você leva no nacional e você é campeão nacional. Ele falou, mas como assim? Eu falei, nós estamos criando mal. Você acha que eu tenho 400 animais no pasto, 200 animais em reprodução, 280 animais em reprodução. Eu não tenho um bicho para levar na exposição para ganhar uma nacional. Você acha que eu sou um bom criador? Eu sou um péssimo criador. Eu me perdi lá atrás. Lá no meio eu me perdi, não estou criando mais, nós não estamos criando mais. Ela me olhou assim, falou, sabe? E ela me conhecia muito bem, ela viu que eu estava chateado, ela viu que eu estava lá. Ela falou, você acha? Eu falei, não, eu acho. Eu já venho falando, a senhora não presta atenção, mas como ele está falando que é o melhor, e eu quero mostrar para ele que não é o melhor, que nós temos que ser mais críticos nas coisas que nós estamos fazendo. Ali foi um choque. Ela falou, bom, vamos fazer o seguinte, então você cuida da fazenda, você me ajuda aqui um pouco. Eu vou aceitar a sua opinião, porque ela perguntava a minha opinião, eu falava, não vou dar a minha opinião. Não vou dar, não adianta. É o seu trabalho. Você não vai opinar no meu trabalho. Eu formei a fazenda de Postcross, tá barato. Então, mas agora, no final, o senhor começou a cruzar. Mas e agora nós temos uma nova... Vou falar do Monte Verde. Então, não, mas ali, ela falou, puxa vida, você dá a sua opinião, vamos ver, vamos conversar. Eu falei, vamos. Nós temos que buscar sêmen de fora, vários sêmenes. Ela foi para os Estados Unidos e comprou 6 sêmenes, os cavalos mais importantes americanos, ela comprou e trouxe para o Brasil congelado, que era de outro, Marwan, Médico Ana, todos, 16 sêmenes, botamos no botijão lá. E começamos, né, o nosso veterinário, Dr. Cláudio Fangueira, Dr. Carlos, né? O Dr. Cláudio trabalhou comigo há 23 anos, né? Um grande veterinário, um grande amigo, se tornou um irmão, né? Esses 23 anos, muito bom veterinário, a gente fazia um acerto muito grande. Tá? E começamos então a usar esse sêmen congelado. Doutor, a primeira geração não deu certo, a segunda não deu certo e a terceira não deu certo. Por quê? As fêmeas estavam muito fechado o sangue e para você dar um choque ali e abrir, não é na primeira que você consegue fazer. Não sai. O resultado estava muito consanguíneo e padronizado as características. Sai mais ou menos, mas o meu vizinho estava querendo melhor que eu lá atrás, de lá para cá, ele estava ganhando, embora se usasse como representante nosso aqui, como apresentador o melhor do mundo, seria o Greg Alum, mesmo assim nós íamos lá, nem reservado não chegava, né? Com todo o condicionamento. Na época nós tínhamos, no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, 5 campeões nacionais. No mundo nós tínhamos 270 campeões nacionais, criamos bastante. Por que agora não temos criado? Aonde houve esse desvio de genética? Houve naquele acúmulo Chaclão, Beixal e Jamal. Não saiu daquilo nunca. A hora que foi sair daquilo, trouxe muitos problemas juntos, né? E nós criávamos tudo, você sabe que nós criávamos tudo. Porque que nascia a gente criava, então não teve resultado. Só que aí ela adoeceu, né? Aí ela nunca ficou doente. Esse foi a pior coisa, né? A coisa mais impactante na minha vida e na vida dela foi ela descobrir esse câncer. De repente, ela teve Parkinson, a primeira coisa. Para mim não ver, ela escondia. Ela pendurava a mão no bolso, para mim não ver, né?
Aí, mas eu vi, né? Eu falei, ó, tá com Parkinson. Ah, vamos no Einstein. Fomos no Einstein, Dr. Jairo Queiroz, que indicou a gente, fomos lá. O médico entrou 100%. Eu falei, ó, tem um médico aqui que cuida de mim, eu queria a opinião dele. Vamos no médico aqui, em Sorocaba? Ah, vamos. Chegou lá, o Dr. Paulo Carineu, que cuidava de mim, da minha esposa, ele acertou na primeira. Ela era melhor que eu, falava pra ela, põe a mão, ela tá melhor que eu. Isso era com 70 e tantos anos. Aí, era uma criança, né? Ela com 78 anos, ela era uma menina de 33. Ela saía no pasto andando, eu tinha um medo danado, de segurança e tal. Aí eu falava pra ela, você não tem mais 30, né? Você tá com 70, 80, não, mas 80, você não tá mais com 30. Ela dava uma risadinha pra mim, né? Aí ela saiu desse Parkinson, em seguida descobriu o câncer. Um carcinoma. O senhor está falando que teve, foi algo que somatizou nela, que ela também sofreu muito quando ela não conseguiu manter o padrão da criação, que era o sonho, era tudo, o cavalo era tudo para ela. Ela nunca deixou cair o ego dela. Ela sempre foi a maior criadora do mundo. O mundo sabia que ela criava melhor. Então ela tinha essa segurança nela. Ninguém era melhor que ela. O problema do criador de cavalo é o ego. O ego dele. Se ele olhar que o vizinho também cria, cuida do vizinho e faz uma autocrítica na sua criação, que você vai melhorar a sua criação. Né? Como o árabe tem várias políticas que passaram, né, por tamanho, por pescoço mais elevado, por cabeça mais bonita, por olho, né, eu sou muito modismo dentro do cavalo árabe. Né? Aquelas polonesas maravilhosas, quando era do exército, aquelas antigas, que todo mundo queria aquilo. Quando saiu do exército e foi para o privado, veio aquele problema daquelas léguas que não vai para lugar nenhum, né? E todo mundo que usou aquelas polonesas não deu certo. Os espanhóis não deu mais certo, o egípcio saiu do meio, porque o cavalo árabe se tornou um cavalo doméstico americano, um cavalo clássico. Ele tinha que ser bonito, tem que ter um olho lindo, uma orelha linda, uma narina maravilhosa, com muito atitude, muito que manda no cavalo árabe, atitude, né? E muita performance, né? Você tem que criar aquilo. Se você não criar aquilo, não adianta você ir para o senhor está voltando a criar. Então. Mudou, acabou o meia-lua. Então. Aí ressurgiu o Monte Verde. Deu esse problema com ela, que foi muito, para mim, foi muito difícil. Foi assim, acabou comigo, né? Porque você imagina isso tudo que eu estou contando, nós passamos 51 anos juntos. Como eu falo para você, eu ia sair de caminhão, ela falava assim, deixa com você, qualquer lugar, porque ela não queria me largar. Ela falava para mim, você tem que tirar umas férias, você está muito chato. Você tem que tirar umas férias, tá? Eu tinha casa na praia em Santa Catarina. Então tá bom, eu organizava tal, ia para casa da praia. Quando eu chegava na casa da praia, o caseiro já vinha, ó, tem um recado no telefone aí. Chegava lá, era ela, será que você não podia voltar? Eu voltava na mesma hora. Então eu e ela tinha essas coisas, sabe? Um olhava para o outro e falava, ó, é isso, entendeu? Aí não precisava nem falar nada. Eu nunca reclamei dela, ela nunca reclamou de mim, absolutamente não. Nós nunca assinamos uma letra. Eu nunca fui funcionário dela, a vida nunca foi. Ela nem queria que fosse também. Eu ganhava. Só Cássio, eu vou fazer uma pergunta. O que eu queria, se eu quisesse ou não quisesse, eu nunca quis, eu nunca liguei para dinheiro. Eu liguei sempre, ela falava para mim, por que você já está 10 noites sem dormir? Eu falava, porque eu vou se tornar a senhora a melhor criadora, uma das melhores criadoras de cavalo árabe do mundo. Eu vou ser o responsável. A senhora, ela falou, imagina, Cássio. Nessa eu falei, parte de ficar sem dormir, eu sou testemunha. Não, que ele fazia isso. Então, louco por cavalo. Não, era louco, e ela também. Então eu fazia por ela, porque pela fidelidade que ela tinha pelos cavalos. Você entendeu? E ela tinha, porque ela era uma pessoa boa. Eu sentia que ela era uma pessoa boa e ela sentia que eu era uma pessoa boa. Então casou muito bem eu e ela. A gente fazia as coisas só olhando um para o outro, bom, tem que fazer isso. Só Cássio, eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor.
Olha a resposta, hein? É. Cavalo dá dinheiro? Ah, não. Ah, não. É. Até 2000, não. Olha, até 2008 nós se mantivemos com uma fazenda devido ao sucesso do Alijamal, né? Nós não vendíamos cobertura, como eu falei, ela vendia filhos através de um marketing que ela fazia muito bem feito. Então a gente sobrevivia com isso aí, até ganhamos dinheiro. De lá naquela época ganhou dinheiro. Agora de lá no Brasil não tem, doutor. Então, porque quando um criador fala assim, não ganha dinheiro, não ganha dinheiro, não ganha dinheiro. Quando ele vende um cavalo bem vendido, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de dólares, pô, isso paga um custo, né, por um tempo. Então, você vender um cavalo de $1 milhão não é assim. Você já gastou 2. Porque hoje, inclusive, né, a maneira de criar hoje no estado de São Paulo é muito caro. Né, honorou muito. Isso aí é um negócio, tem que saber trabalhar muito bem para você não gastar muito dinheiro, porque você não sobrevive. Porque hoje eu estou sobrevivendo da própria fazenda. O cara é fazendeiro, o cara tem uma fazenda. Fazenda dá dinheiro, sim, quando você vende ela. Aí você vê dinheiro. Enquanto você não vende ela, você está investindo. Você está buscando investindo ali. Hoje eu estou sobrevivendo da própria fazenda, do próprio cavalo árabe. Mas você vê, eu sou carpinteiro, eu sou pedreiro, eu sou tratorista, eu sou operador de máquina, eu sou veterinário, eu sou administrador, e a gente tem que se virar nesse meio. Hoje está difícil. Então, eu vou fazer uma pergunta. O cavalo árabe, ele vendia muito para fora. E vocês aproveitaram essa onda. E depois, em 2008, teve alguns percalços. Teve a economia americana, mas teve arroxo também no Brasil. Dificultou bastante a exportação. Hoje a nossa maior barreira, o nosso maior problema para vender um cavalo é a barreira sanitária. Como é que eu vou conseguir exportar um cavalo se eu não fizer meio uruguaio, meio aquele negócio que você sabe disso aí? O cavalo tem que fazer Ninguém quer comprar. A pessoa vem aqui, tem um cavalo lindo, maravilhoso, que serve para ele, é um pedigree que ele quer comprar, levar no despachante e levar embora. Esse era o objetivo dele. Mas o que acontece? Ele vai ficar com esse cavalo muitas vezes 1 ano sem ver esse cavalo. Vai ficar no Brasil, ele pagando conta caríssima. Muitas vezes esse cavalo tem que fazer um tratamento de tiro. Ele vai a óleo, que acontece bastante por aí, você sabe disso. Não é muito fácil. E sem contar que você vai ficar caríssimo para ele. E a chateação, o risco muito grande é a chateação que ele tem desse cavalo não chegar nunca no aras dele. Então ele prefere não comprar. Né? Então hoje o que impacta muito o comércio do cavalo no Brasil é a barreira sanitária. Que é um problema da veterinária, que é onde a gente luta. A gente vai falar disso nos outros podcasts. Pois é, isso aí é um grande problema. Agora, para criar cavalo, criar é uma maravilha. Cavalo é vida, cavalo é alegria, cavalo é tudo, né? Você cria cavalo, é um trabalho mais árduo, mais pesado que tem. Muitas vezes você tem umas tristezas uma outra, mas você tem muito mais alegria, então você vive pro cavalo. Você faz tudo isso pelo cavalo, aquela 24 horas que você passa ali, que você faz, como eu sempre falei para dona Lenita. Aí eu estava chato, ela falava para minhas filhas, por que seu pai está chato? Não dá mais, seu pai está difícil. Aí eles vinham conversar comigo, papai, a dona Lenita está muito chata. Mas por quê? Puxa vida, entendeu? Não está vendendo cavalo. Está com 400 cavalos no pasto, uma despesa enorme, né? Todo mês gastando, não está vendo dinheiro voltando, não está nada. E você trabalhar para nada é um negócio muito chato. Então tem que parar, em vez de vender, ela comprava. Aí ela chegava para mim e falava, eu falei com as meninas, porque ela adorava as meninas, né? Eu falei com as meninas, eu chamava de meninas, falei com as meninas. E elas falaram que você está chateado porque a gente está gastando muito. Quanto a gente está gastando? Dona Lenita, hoje a gente está gastando R$120 mil. 120, nossa, mas é muito dinheiro. R$120 mil. Verdade, é muito dinheiro.
pensava um pouco, ela falava assim, mas dá quanto cada cavalo? Ah, dá X, dá 300, 400 reais por cavalo. Ah, não, mas é muito pouco. Nossa, a gente está com dinheiro. A gente tem dinheiro. Nós queremos dinheiro para quê? Para quê? Não foi para criar cavalo? Nosso negócio não é cavalo. Nós estamos para criar cavalo. Não tem esse dinheiro é para criar cavalo. Nós temos o dinheiro. Né? A melhor coisa que tem é o cavalo. O dinheiro é consequência, a gente tem. Você está preocupado com o quê? Você não tem que estar preocupado. Você tem que estar preocupado com a sua saúde, entendeu? Menos com dinheiro. Nossa, mas fulano gasta 1 milhão com menos cavalo, o outro fulano gasta 800 mil com menos cavalo. A gente está gastando só isso. É muito, não, está muito bem. Puxa, como é que você consegue? Com sêmen e com cavalo. Você entendeu? Então, era a vida dela, ela era uma criadora. A dona Lenita, ela não era uma comerciante. Não era aquilo que ela fazia, que era a vida dela. Ela largou mão de grandes atores, né? Como Chagas, Raul Cortez, todo mundo, né? Aí, Tarcísio Meira, era um funcionário dela. Ela que criou a Bruna Lombardi, ela criou a Sônia Braga, a criação dela. Ela largou mão disso tudo para ir para o cavalo. Ela vivia cavalo. Eu tive a impressão porque ela vivesse bem com o cavalo. Então nós aprendemos junto. Porque criar cavalo, meu doutor, não é criar o cavalo. Você tem que saber criar o cavalo. Você tem que entender de funcionário, você tem que entender de cocheira, você tem que entender de nutrição, você tem que entender de verde, né? De água, você tem que entender disso tudo. Né? O cavalo de manhã, você tem que treinar a pessoa quando chegar na cocheira, fala assim, ó, aquele cavalo à noite ele ficou um pouco apertadinho. Né? Já para você entrar com um preventivo ali para não ter que trazer para o hospital. Né? E com isso, eu sabendo isso tudo e tal, então com a passagem dela, eu falei, eu vou continuar. Né? A família dela falou, olha, é o seguinte, a família não, a menina, né? Falou, olha, o senhor não pode continuar, não é para continuar, não é para fazer e tal. Eu falei, tudo bem, sem problema e tal. E eu tinha umas terras, né? Eu tinha dinheiro e tal. E a fazenda, eu tinha uma parte e outra parte era dela. Essa parte ela entrou na herança pro filho dela. Porque não queria nem saber. O negócio dele era como assim, um menino muito educado, um menino muito bom, um menino doce, um negócio maravilhoso. E se alcança, isso aqui me dói o estômago. Eu falei, eu vou comprar essa fazenda. E fui pessoas interessadas para comprar, mas como tinha aquele negócio da Dona Lenita, não podia arrumar nada, não fazer nada, então estava tudo no chão, as cocheiras, tudo mato, entendeu? Você não via condição nenhuma, só os pastos muito limpos, né? Eu sempre cuidei, isso era comigo, cerca, cara. Aí eu fiz uma proposta de comprar essa fazenda. E hoje o senhor está tocando. Eu comprei. Aí houve a liquidação dos animais, né? Aí foi vendido tudo. E aí ficou um potrinho lá que ninguém quis. Né? Aí ficou as éguas velhas que não tinha mais ovário. E o outro e tal, eu não deixei vender. Falei, não tem problema. Porque eram éguas que ela gostava muito. Eu falei, essa eu tenho a obrigação de eu ficar com essas éguas. Eu fazia aposentadoria dessas éguas, porque ela amava aquilo ali. Ali ela, né, ela fez coisas, né? Um dia, nós fomos nos Estados Unidos e compramos uma égua chamada Rose of Camel. Branquinha, uma cabeça maravilhosa, focinha assim, coisa mais linda do mundo. E linda. E resolvemos vender essa égua no leilão, na época paulista. O que ela fez? Ela pegou minhas meninas, que eram loirinhas, né? Enquanto eu comandei elas, antes de 18 anos, o cabelo dela era bem comprido e bem branquinho. Então, onde eu ia, as 3 iam comigo. Ia no caminhão comigo. Eu fazia comigo. Aí chegava lá, descarregava. O que a dona Lenita fez? Aquela égua rosada ficou muito branquinha, linda, maravilhosa e tal. Ela vestiu égua de noiva. Ela fez uma grinalda.
fez um vestido de noiva enorme e as minhas meninas de daminha entrando no leilão. Caiu aquele leilão. O que ela fazia? Olha os princípios que essa moça tinha. Você entendeu? Isso fez com que somasse no cavalo árabe. Aquilo, quem estava aqui naquele momento, ninguém esqueceu de nunca. Nunca. Aquela égua de branco, vestida de noiva, com as menininhas loirinhas de daminha, entrava. Não pode chorar. Era um show, né? Era um show, então isso era uma leva criativa. Ela queria até o último momento da vida dela, ela fez isso. Então, com tudo esse aprendizado que eu tive, então, eu falei, eu sou capaz de pegar minhas filhas e encaminhar minhas filhas na criação do cavalo árabe, porque eu sou apaixonado. Eu podia parar. Eu peguei esse potro, eu condicionei, arrumei esse potro direitinho, e aí peguei, arrumei umas éguas, fiz um negócio com o Pedro Amaral, ele liquidou as varas dele, e ele fez uma proposta para mim. Eu fui lá, eu peguei 13 éguas dele para testar o meu cavalo, que eu não tinha égua. Eu não tinha égua, não tinha dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha eu paguei no Aras, né? É muito grande, né? Quase 100 alqueires dentro da cidade, então é muito grande, então ficou muito dinheiro, né? Mas eu fiz isso, comprei uma retroescavadeira, comprei um caminhão caçamba e me botei a trabalhar lá, abri todas as estradas, derrubei todas as cocheiras, fiz tudo nova, telhado novo, parede. Eu restaurei as casas que são de 300, 280, 300 anos, né? Eu restaurei ela da época, tudo, fiz tudo nova, tudo novinho. Enfim, o dinheirinho que sobrou, eu botei na reconstrução do Aras, os redondéis, né? A estrutura é muito grande, você conhece lá. A estrutura é muito grande, então a manutenção daquilo é enorme. Fiz lago, fiz cachoeira, fiz um monte de coisa, né? Saiu meia-lua. Aí a família não deixou eu usar o meia-lua. Eu podia, porque quem criou foi eu e ela, né? Mas a dona Lenita me ensinou a não dar de frente com ninguém. Analise os fatos. De repente, você tem uma saída melhor por aqui ou por aqui, não vai de frente. Eu falei, então vamos fazer como é Fazenda Monte Verde há mais de 200 anos, então ficou Estância Monte Verde. Fazenda Monte Verde, Estância Aras, Estância Monte Verde. Aí eu peguei essas éguas do Pedro e testei no meu cavalo, em pedigrees diferentes. Bom, eram 13 éguas, eu tirei 9 animais maravilhosos, né? Maravilhosos. E, por incrível que pareça, nasceu um macho. E ainda bom, mais ou menos. E com as éguas que eu tinha, deu mais dois animais bons, e aquilo me empolgou, né? Foi muito difícil, porque para você recomeçar um negócio, saindo a dona Lenita, as coisas ficaram desacreditadas pelas pessoas. Aí, só que deu certo essas éguas do Pedro. Primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o cavalo se tornou um grande reprodutor. Com isso, eu já consegui vender várias coberturas dele, que estão ganhando por aí. O aproveitamento do Jamal seria assim, 6% de viáveis. Hoje, VAR, esse meu cavalo, o aproveitamento dele é mais de 80%. Não, até hoje, isso é maravilha. Então, com isso, me deu coragem. Aí a sociedade com o Pedro não deu muito certo lá no final, porque sempre um combinado, tem uma letra, às vezes um ir um pouco para lá, ou um pingo, uma coisa que dá meio certo. E um pingo deu errado, né? Lá. Aí o Pedro falou assim, eu quero parar, eu não quero mais continuar, porque hoje eu não tenho dinheiro, eu não posso. Gostaria, mas não tem, vamos parar. Eu falei, vamos parar, vamos fazer um leilão. E o leilão da nossa sociedade foi um estouro. Foi tudo vendido, foi um recorde de preço aí, dos últimos tempos aí, foi um estouro. Nisso nós vendemos cobertura, essas coberturas já foram na pista e ganharam, e estão ganhando.
E eu tô com um filho dele muito bom, já que ele já entrou em reprodução. Tem mais 3 filhas dele que são sensacional também, que eu vou usar na reprodução. E estou procurando um potro para pôr na sucessão dele. Tudo que o senhor aprendeu com meia-lua, o senhor quer ajustar em Monte Verde. Agora eu vou ajustar ali. Então eu não vou. E vai fazer a sucessão, as filhas. Então, aí eu estou pondo as minhas filhas na sucessão. Eu achei sempre, porque elas sempre estiveram no meio, né? Se não foi aqui, foi nos Estados Unidos, ou foi na Europa, elas sempre estiveram no meio do cavalo, né? Você sabe disso. E sempre estiveram comigo. Mas eu nunca achei que fosse tão difícil uma fazenda, você introduzir uma pessoa na fazenda. E tá indo, mas eu tô achando uma dificuldade, assim, porque é muito difícil. As ideias de fazenda. O que é difícil? O que é difícil uma sucessão? A roça parece muito fácil. Muito fácil. E não é. Porque se tratar de mulher, eu acho que a mulher é tão capaz de fazer como faz com fez ali na Danita. Eu acho que isso aí vai muito de índole, vai muito de personalidade e tal. A minha filha tem, porque eu ensinei isso para elas. Mas é assim, para você lidar hoje com um funcionário, né, que hoje está muito difícil, muito pior, isso já é um problema impactante, né? Para você lidar o dia a dia... Mão de obra. Você não tem hoje mão de obra e não tem, por ser mulher, não tem aquele respeito que devia ter. Porque hoje o atravessado para mim, mas não vê, né? Não querem saber, né? A mulher vê daqui para lá, entendeu? É onde as coisas não caminham direito. O negócio de gestão de aras é um negócio muito sério. A gestão, né? Vai desde, como eu falei para o senhor, vai desde as fezes da égua. Outro dia chegou um cavalo para mim, de um cliente, né, que eu presto trabalho hoje eu faço, a minha proposta é pegar um criador novo, ele está começando e tal, para ele não ter que comprar a terra, montar uma estrutura, e ele criar, eu tenho a minha, eu forneço a minha para ele, é a minha experiência, né, essa minha experiência de 60 anos, eu estou passando para esse criador novo. Eu não oriento ele em genética, eu posso até falar para ele, mas eu acho desonesto. Eu falo as coisas para ele, mostro o que é bom e o que não é bom. Isso é bom, isso não é. Só que eu não falo para ele, você deve fazer isso. Porque não, eu tenho que respeitar o ego, né? Porque ele sabe. Então ele vai lá aprender ali na frente. Então eu me propus a fazer da minha propriedade e a minha experiência, passar para essa pessoa que está começando. Começando bem, né? Porque criar cavalo não é saber de genética. Criar cavalo é saber manejo, aonde você põe um ego no cio, você insemina, você faz o parto, você desmama e cria e põe na pista. Não é que ele nasceu e morreu com rodopó, né? Não é que ele nasceu e morreu lá no sei do que, então, essa criação dele nunca vai para frente, né? E isso o cavalo ensina você dia a dia. Como eu falei para o senhor, né? Eu vim trazer um cavalo aqui, eu acho que uma égua, eu sempre trouxe égua, né? E eu estava aqui, estava bem chateado, uma égua, o senhor que abriu o abdômen dela para mim aqui, operou ela, eu estava recuperando ela lá atrás, né? Nós aprendemos lá atrás, levar no morrinho assim, para não dar aderência, né? Fazer assim, eu ficava lá, doutor Gabriel, assim, ficava lá horas e horas, né? E chegou uma moça lá, conversar comigo e tal. E ela perguntou para mim se eu tinha muito problema no ar e tal. Eu falei, puxa vida, eu tenho muitos problemas. Inclusive esse é um. Falei para ela, eu tenho muita babésia, eu tenho muita verruga, eu tenho muito. Babésia eu tenho lá de monte, eu tenho muita gastrite. Falei para ela, eu tenho até vergonha de ir lá comprar leite de magnésia, hidróxido de alumínio, eu tenho até vergonha lá porque eu compro de caixa, e misol. Eu vou aqui na Protec, eu compro de caixa, assim, eu tenho 6, 7 babésia por semana. Ela falou, mas puxa, você está com um problema sério. Você tem herpes na sua tropa. Doutora Ingrid,
senhor lembra dela? Ela falou, eu sou a doutora Ingrid, ela devia ter o quê, uns 60 anos. O senhor lembra dela? Doutora Ingrid. Ela falou, olha, eu trabalhei na Inglaterra há 16 anos, trabalhei 12 anos nos Estados Unidos infectologista e trabalhei muito com herpes. O caso que o senhor tem na sua fazenda é herpes. Herpes, o senhor sabe de herpes, vírus? Falei, herpes, vírus? Falei, eu tenho até 2 abortos por semana, tenho 4 por mês. Ela falou, não, é uma característica de herpes, o senhor tem herpes na fazenda. Falei, ela falou, amanhã eu vou dar uma palestra aqui no centro sobre herpes. E o senhor vem aqui? Eu falei, eu não venho, porque os veterinários ficam olhando de canto pra gente, porque o veterinário não gosta que a gente assista essas coisas. Então não veio. Ela falou, não, o senhor é meu convidado. O senhor é meu convidado. Mas assim, ó, eu vou ficar aqui um tempo. O senhor vai, compra a vacina para todos. Quantos animais você tem? Ela estou com 400. Ela falou, compra para todos. Você anda nos vizinhos, 8 quilômetros. Você vai lá e vacina. Os animais pedem a autorização e vacina os animais deles. Você vai vacinar os seus animais, que precisa ser vacinado cada 90 dias. E no 5º, 7º e 9º, pneumococcus. Você vai vacinar com rinipeneumite. Aí voltou o doutor Luiz lá de 74. Porque o que eu tinha, doutor? Eu tinha rodococcus, eu tinha convulsão. Convulsão, eu tinha uma convulsão por mês. Ela falou, isso é baixa imunidade. Verruga, é baixa imunidade. Babésia, é baixa imunidade. Gastrite, é do mal-estar que o bicho tem, ele passa a ter gastrite. Você vai se defender disso tudo, então você vai vacinar. Falei, puxa, corri atrás. Na época, hoje é a Zoetis, na época era a Fort George. Liguei na Fort George, fui em Campinas na Fort George, conheci o Paulo lá, não sei se você conhece. Eu hoje é o diretor de comercial da Fort George. Na época era veterinário, não sei do que lá. Conheci ele, fiz amizades com ele, comprei as 400 doses, levei para casa e vacinei toda a minha tropa. E viu o resultado? Não. Dali um ano, eu já vi um resultado excelente. Dali 2 anos, eu erradiquei o meu rodococcus da fazenda. A babésia, nunca mais tive uma babésia na vida. Verruga caíram todas. Gastrite. Vai ser... Eu vi que eu sumi daqui. Bastante gente vai gostar. Eu sumi daqui. Eu não vinha mais fazer a operação de abdômen aqui, eu não vinha mais. Eu tinha água de pasto. Aí, bom, aí ficou 4 anos eu erradiquei, fiquei sem óbito nenhum. Eu não tive mais pneumonia, não tive mais nada. Aí começou o pessoal da outra vacina. Quanto você paga na Fort George? Eu pago 30. Não, mas a outra você paga 8. Você está jogando dinheiro fora. Mas afundou o veterinário atrás de mim lá para vender outra vacina. Puta, chegou um dia, eu falei, porque eu acho que eu vou trocar. Eu troquei. Eu tive um problema lá no meio, que eu tinha um funcionário que era mentiroso. Eu dava vacina para ele, jogava fora e não dava no lixo. Então, um caso ou outro fugia, sabe? Depois eu levantei, eu peguei uma pessoa só, que era o Zé Ribeiro, que trabalhava para mim, que era um IC. Trabalhou 37 anos para mim. Essa pessoa, ele fazia vacina direitinho, doutor Gabriel. Sabe, assim, erradicou o meu problema todo da fazenda. Então, essa outra vacina, eu entrei com outra vacina. No ano seguinte já apareceu um rodococcus. No outro ano já apareceu umas 3, 4 babésias. Falei, opa, foi a vacina. Voltei na Fort George, conversei com o Paulo falou, sua casa é o seguinte, eu tô até uma vacina aqui pertinho para vencer, eu nem vou cobrar do senhor. Eu vou mandar essa vacina pro senhor, você vai, aplica na sua tropa aí. Aí de lá para cá, eu faço o conselho do doutor Aloysio. Eu nunca mais tive uma convulsão de qualquer. Eu tinha uma convulsão mensal de potrinho. O veterinário falava que o árabe era consanguíneo, que o árabe tinha a caixa cefálica dele muito fechada, muito estreita, que o cérebro encostava na caixa cefálica e ele convulsionava, né? Não era baixa imunidade. A doutora Ingrid falou isso para mim. Não, eu aprendi isso lá da Inglaterra, que isso vem de 1927, né? Aí um dia o Dr. Klaus chegou em casa, ganhou um livrinho assim, do Reino Unido. Falou, você não quer para você? Eu falei, quero. Aí eu li, estava exatamente isso tudo escrito aí, de 1927.
Então eu sou muito fiel à vacina, né? Tem que vacinar. Eu tenho problema hoje, porque na época quem fazia embrião para mim era o Dr. Bimbo. Eu lembro do Dr. Bimbo? Dr. João Fleury, né? Eu fui lá, o Dr. Gabriel pegava égua aqui, levava lá em São Sebastião da Grama e fazia flanco. Né? Fazia flanco. Depois eu falo quem é Bimbo. Bimbo começou. Então o Dr. Bimbo, depois, né, de aspiração, ele vinha aspirar aqui, levava o embrião lá em São Sebastião da Grama, botava nas éguas dele lá, eu buscava com 70 dias, chegava aqui, o potro nascia e morria. O que não abortava morria. Né? O bichinho já nascia, não queria viver e tal. Com 8 dias antes, a égua dava um nube desse tamanho e jogava todo o colosso nas pernas. Todo o colosso na perna. Todo. Aí mamava água pura. Porque o herpes ia lá no útero e o vírus mandava expulsar o feto. Se não morresse, porque eram muito bem tratadas as éguas, mas nascia doente. E quando ele nascia, sadio, ele não tinha colosso para mamar, porque o herpes jogava o colosso todo fora, para ele nascer e morrer. Né? Essa é a ideia do herpes. Né? A ideia do Dr. Luiz em 1974, que eu não ouvi ele. Aí, briguei com o Dr. Bimbo, ele mandou umas éguas para mim, para aquelas bretãs, na época que ele comprava naquela fazenda na frente aqui, ó. Paraíba, né? Ali. Inhaíba, umas bretãs, coisa mais linda do mundo, não dava um leite. Só que o potro nascia e morria. Eu falava, Dr. Bimbo, essas éguas o senhor passa para mim tudo doente. O que tem essas éguas? Eu aprendi graças ao Doraísmo aqui, na Equicenter, que eu encontrei ela ali fazendo a recuperação de uma égua de abdômen. O senhor vê como o senhor vai aprendendo o dia a dia do cavalo. Né? O dia a dia. Cavalo acho que é apaixonante, nunca acaba, né? Todas essas histórias, o senhor falou em 1 hora e pouco, o tempo está se esgotando. Quase mas ele tinha uma história aqui para contar, porque o Meia Lua foi uma história muito bonita e de sucesso, né? Portanto, eu tenho lá em casa o troféu que eu fui homenageado em Las Vegas em 2019, 10 de abril de 2019, como o melhor do mundo. Quer dizer, a gente começou do nada, não sabendo distinguir 2 éguas castanhas, uma da outra da mesma raça. Você entendeu? Então isso é muito trabalho, muita dedicação, muito foco. Né? Eu passo para minhas filhas, tudo que vocês fizerem na vida tem que focar. Você tem que focar. Senão, né? Então, aí funciona, né? Claro, eu não posso reclamar, né? Você vê, hoje eu estou com 73 anos, me sinto gurizinho de 30. Você vê que eu chego aqui dirigindo caminhão e passo a noite, né? Aqui não muda nada. De boi não muda nada. Não, eu não mudo, entendeu? Isso foi do trabalho. O trabalho me ensinou isso. Né? O trabalho me ensinou. Então, e Dona Lenita, né? Ela, né? Então eu ia dirigindo o caminhão e ela ia lendo, né? Ela ia lendo as histórias medievais, tudo, e ela passava para mim, né? Então aí, educação, eu aprendi educação com ela. Né? Só Cássio. Olha, eu agradeço demais. Nós estamos quase 2 horas falando, né? Foi pouco. E nós vamos deixar para você. Você vai voltar, falar mais, de coisas mais específicas. Você falou um monte de coisa aí que dá um monte de desmembramento, mas não dá para a gente falar. E agradeço muito. Espero que o pessoal ouça com atenção essas histórias e que sirva, né, para... Então, quem vai continuar vai ser Messias, né? Hoje a Carol está na frente lá, veio também, e estou ensinando elas. Bom, o cavalo vai ensinar você o resto da sua vida, não é isso? Tem coisas que você não vai entender por que aconteceu aquilo, né? Então, a pessoa que cuida de um ar, ele tem que saber tudo, né? As pessoas vão fazer agricultura, né? Aí vai lá fazer estágio comigo. Aí chega lá e fala, é isso. Né? Bom, você está fazendo porque você ama o cavalo, você gosta do equino, por que você está fazendo? Não, eu gosto muito. Bom, mas você acha que você vai arrumar um emprego com esse seu curso aí? Ou seu pai tem muito dinheiro? Pode ser que seu pai tenha dinheiro, você vai cuidar das coisas do seu pai. Porque no futuro você não é um veterinário e você não é nenhum zootecnista.
No meio você vai querer ser um zootecnista e você vai querer ser um veterinário ou até mais que um veterinário, que você não é. Então, com isso, você vai ter muita barreira na frente para o cavalo ensinar você. Para você fazer isso que você está fazendo, você tem que ir para o campo. Você lá não é lá na escola lá que você vai aprender, você tem que ir para o campo e aqui você aprender. Vai comer o menino com o pasto, ver como ele dá a ração, como ele tira essa ração, como eu falei agora, né? Tem um cavalo que chegou lá em casa, deu uma briga porque o proprietário comprou sem ver, o cavalo chegou lá em casa muito magro, mas muito magro, era para ser um pouco muito bom e tal. Caiu a casa, e caiu um mais pequenininho lá que ele me dava o cavalo. E eu falei, dá 20 dias para mim. Eu falei, não dá 20 dias. E quem vendeu o cavalo? Uma pessoa super honesta, super direita, uma pessoa que eu confio. Eu falei, quem vendeu não sabia o que vendeu. Agora, o cavalo pode não ter nada. Tem um problema no manejo. Eu vou descobrir, me dá 20 dias. Né? Em 20 dias eu descobri que o cavalo bebia 40 litros de água, ele não dava 40 litros de água na noite. Né? Falei, eu quero ver que mineral que esse cavalo está comendo, o que acontecia, né? Aí o cavalo mordia o flanco e andava em volta dentro da cocheira. Andava. Eu falei, isso aí é fácil de descobrir. Aí eu falei para os meninos, vê quanta água esse cavalo toma. Tomava 80 litros de água por dia, 40 de dia, 40 de noite. E de manhã estava aquela poça no meio da cocheira, ele só urinava, passava direto a urina dele. Então ele tinha cãibra, devido à falta de potássio. O potássio dava cãibra aqui, ele metia o dente aqui e andava em volta para tirar a dor. Né? Aí o que eu hidratei esse cavalo, ele bem hidratado, botei um mineral adequado para ele, e ele equilibrou o metabolismo dele. Hoje o cavalo dorme o dia inteiro na cocheira. E ele deve 20 litros por dia, durante o dia e a noite. Né? Aí o cavalo engordou, ficou bonito, o proprietário falou, puxa vida, parabéns, é bem que eu ouvi você, né? Falei, são 60 anos de experiência. É assim que funciona. Então, quem cuida de uma fazenda, ele tem que saber essas coisas, ele tem que aprender essas coisas. O dia a dia vai ensinar ele, né? Porque você compra um sítio que é maravilhoso. Chega no final de semana, o cara fala, puta vida, rapaz, morreu o seu cavalo, queimou a bomba d'água, a mina secou e não sei o que, você fica meio louco lá, você quer vender aquela porcaria e sai fora, né? Então quem cuida de uma fazenda não tem que saber. A dona Lenita não sabia se ela jogava para cá, para frente, porque ela detestava, né? Você tem que entender de máquinas, você tem que entender de bomba d'água, de eletricidade, de telefone, você tem que entender o que tem ali dentro da fazenda que é seu, porque senão você não consegue fazer a gestão. Se você for terceirizar tudo, fazer tudo, você está morto. Né? Então, não é isso? Esse é o dia a dia de uma fazenda. Eu queria passar para vocês o que é o dia a dia de uma fazenda. É maravilhoso, para mim é sensacional, eu amo. Eu não fico sem fazenda. Eu tenho que ir lá todo dia, tenho que fazer. Uma coisa eu tenho que fazer. Né, Cássio, obrigado. Ele falou um monte de coisa por conta do tempo. Mas obrigado. Eu sou um grande admirador seu, doutora Marta, duas pessoas que sempre comentam, né? Agora tem um primo do seu menino, aí que também você planeja a mesma coisa, né? E só tenho que agradecer pelo que o senhor fez por mim aqui no hospital, e sempre tive sucesso, né? Muito pouco caso que eu não tive, mas quando não teve, porque eu sabe como é que é meu negócio. Chega aqui, né, doutor Gabriel? É difícil tocar dali para frente. Né? Seu Cássio, obrigado. Obrigado. Gente, até a próxima.